Olá, amados, olá, amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos para louvarmos o nosso Deus, para cantarmos, para ouvirmos a sua voz, que nós possamos, de todo o coração e com muita alegria, buscarmos esse momento de estarmos a sós com o Senhor, aprendendo, cantando e louvando o seu nome. Que nós possamos ter um excelente culto, mas eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra lá em Oséias 6, versículo 3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que cai sobre a terra. Oséias 6, 3. Que nós possamos aproveitar esse momento com o Senhor, louvarmos e ouvirmos e atentarmos para o recado que Ele tem para os nossos corações. Com amor, gratidão e alegria. Bom culto a todos nós. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem quer te vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salve são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e os homens são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Bom dia! Bom dia, irmãos e amigos! Vamos ao nosso devocional, Salmo 107, versículo 1, que diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua bondade
dura para sempre. O seu amor dura para sempre. É a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo. Então vamos dar graça? Querido e bondoso Deus, a tua palavra diz que o Senhor é bom. A palavra diz que o teu amor é eterno, que dura para sempre. E nós, seus filhos, já sabemos disso, mas queremos que todas as pessoas saibam disso, que todas as pessoas tenham essa convicção, que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. Nós agradecemos neste momento, especialmente por Jesus Cristo, pelo grande amor de Jesus Cristo por cada um de nós, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E não foi só por mim e nem pelo meu irmão que está orando aqui agora, mas sim por toda a humanidade. Basta que essas pessoas creiam e bastam que elas aceitem Jesus Cristo como Salvador da vida delas. Nós te agradecemos muito especialmente neste dia por Jesus Cristo, por esse amor incondicional que Ele teve e tem por nós. Agradecemos também por todas as pessoas que estão orando conosco agora. Agradecemos também pelo sol, pela chuva, pela natureza, por tudo de tão bonito que o Senhor tem nos dado. Agradecemos também por todas as pessoas boas que o Senhor tem colocado em nossas vidas, que essas pessoas possam ter saúde para continuar fazendo bondades. Pedimos a tua ajuda e o teu conforto para com todas as pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, que estão tristes, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga conforto aos corações dessas pessoas. Deus, nós te amamos. Nós queremos estar contigo, dia após dia, até que Jesus volte. Obrigada por tudo. No nome de Jesus, amém. Olá, amigos e irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, amigos que acompanham nossos cultos online e participam de nossa escola bíblica. O personagem de hoje é Jefté, está no livro de Juízes. O Antigo Testamento contém 12 livros históricos.
que relatam toda a história de Israel desde a entrada até a conquista da terra prometida Canaã. O livro de Juízes é o segundo desses livros e retrata os juízes como homens imperfeitos, mas grandes líderes militares e guerreiros. Eram levantados por Deus para libertar o povo de Israel dos seus inimigos. Jefté era o 9º juiz de Israel. Sua história está relatada nos capítulos 11 e 12. Seu nome é citado no primeiro livro de Samuel, 12, versos 11, e na carta aos Hebreus, 11, versos 32, na Galeria dos Heróis da Fé. O seu nome significa Deus abre. Era filho de Gileade como uma prostituta. A Bíblia não relata o nome de sua mãe e nem de seus irmãos, filhos de outra mulher. Portanto, ele nasceu e viveu num lar desorganizado. Na Bíblia, o vocábulo Gileade às vezes aparece como o nome de pessoa ou o nome de um lugar. Como pessoa, no livro de Números 26, versos 29 e 30, lemos: os filhos de Manassés de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Jefté pertencia a esta família. Como lugar, Gileade era uma região montanhosa a leste do rio Jordão, ocupada por Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés. Isso está em Josué, capítulo 22, versos 9. Sua origem, sua rejeição pelos irmãos e seus companheiros. Vamos ao texto, Juízes 11, de 1 a 3. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. O texto diz que ele era um homem corajoso e valente, um grande guerreiro, alguém que tinha um excelente potencial de liderança, cheio de qualidades, mas vivendo em um contexto de dificuldades. Ele teve que investir esforços para se aceitar como um homem forte, de valor e um líder. Sua convocação. Vamos aos textos. Juízes 11, de 6 a 8. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, sê o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade: ora, não fostes vós mesmo que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté. Apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco. Combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. No capítulo 10 de Juízes, lemos que os israelitas começaram a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Durante 18 anos, os israelitas foram oprimidos, até que clamaram ao Senhor para que os libertasse. Então o Senhor teve grande compaixão. O exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade, e os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispá. Lemos no versículo 18. E os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros: aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, este será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Domingo passado, a irmã Silvia, ao apresentar o personagem Ló, nos falou sobre a formação dos povos amonitas e moabitas, gerados por suas filhas ao embriagarem seu pai. Estes povos sempre foram aliados e derrotar estas nações constituía uma grande dificuldade. Jefté, um grande negociador, um líder inteligente e prático. Negociou com os anciões de Gileade para ser seu líder em troca de sua presença na batalha. Negociou com os reis das proximidades para evitar o confronto. Juízes 11, de 12 a 28. Mostrou ao rei dos amonitas que ele conhecia as escrituras e a história de seu povo.
ele não era um homem colérico que desejava apenas lutar como militar. Ele sabia que uma guerra resultaria na morte de milhares de israelitas e desejava evitar este confronto. Ele apresentou fatos históricos. Ele teve o cuidado de dar ao Senhor a glória por todas as vitórias conquistadas por Israel. Jefté declarou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que sua vontade havia se cumprido ao permitir que Israel tomasse aquele território. Ele argumentou que Israel viveu naquele território por 300 anos, versículo 26, e viveu período de opressão e paz. Israel tinha motivo suficiente para reivindicar seus direitos sobre suas terras. E, finalmente, ele argumentou que não havia declarado guerra contra Amon, mas que os amonitas é que haviam declarado guerra contra os israelitas. Portanto, estavam declarando guerra contra Deus, o que só poderia terminar numa tragédia e em derrota para Amon. Mesmo diante de todos esses argumentos, o rei de Amon se recusou a dar ouvidos às palavras de Jefté, versos 27 e 28. Batalha iminente e junto a ela o voto de Jefté. Lemos em Juízes 11, de 29 a 31. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté consagrou esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Este é um ponto intrigante no relato bíblico. Tendo recebido o poder do Espírito de Deus, reuniu voluntários, reuniu seu exército, e ao sair para a batalha, Jefté fez um voto ao Senhor. A ação de propor votos não era incomum na narrativa bíblica. Deus aceitava que os israelitas fizessem votos, desde que obedecessem às leis dadas por intermédio de Moisés. No capítulo 30 do livro de Números está descrito as leis sobre promessas e votos. No livro de Levítico, capítulo 27, e no livro de Deuteronômio, capítulo 23, de 21 a 25, os votos eram inteiramente voluntários, mas o Senhor esperava que fossem cumpridos, de acordo com o texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 5, de 1 a 6. O que gera desconforto na leitura é o fato de Jefté ter sacrificado sua própria filha, mesmo existindo trechos no Pentateuco em que Deus trata este ato como uma abominação, em Levítico 18, 21 e Deuteronômio 12, 31. Vários intérpretes, ao longo da história, tentaram entender esse polêmico trecho das Escrituras, e são apresentadas duas posições que eu apenas irei expor. A primeira é a posição não sacrificialista. O defensor dessa versão é o Warren Wiersbe, e apresenta algumas razões para a sua linha de interpretação. Que Jefté saberia que Deus não aprova sacrifícios humanos, que os vizinhos e parentes de Jefté não deixariam cumprir tal imprudência, que Jefté não teria onde oferecê-la em sacrifício, a menos que viajasse para Siló, que os sacerdotes o teriam advertido sobre a possibilidade de redimi-la mediante pagamento de determinado valor. A segunda é a posição sacrificialista. O defensor dessa visão é Candle e Morris, e apresenta algumas razões para sua linha de interpretação, que era defendida por todos os comentaristas e historiadores primitivos, que consiste em apontar a passagem como um sacrifício literal da filha de Jefté. Primeiro, que Jefté já previu um sacrifício humano, por mais que não fosse de sua filha, pois vivera numa sociedade pagã, longe do povo de Israel e da lei de Deus. Portanto, ele agia de acordo com a sua cultura e não com as ordenanças do verdadeiro Deus. Segundo, que Deus não pediu a Jefté voto algum, sendo esse um ato impulsivo e desnecessário da parte do juiz. Deus já estava trabalhando em favor de Israel, e não há indício de que Deus se agradou da atitude de Jefté.
Dessa maneira, conclui-se que Jefté, movido pela cultura, sacrificou sua filha literalmente, e esse não foi um voto que agradou ao Senhor, mas uma abominação. No capítulo 12, Jefté entra em guerra com a tribo de Efraim e Deus novamente lhe deu a vitória. Julgou Israel por 6 anos, até a morte, e foi sepultado em Gileade. Após essa explanação, vamos às lições que aprendemos com Jefté. Primeira lição. A primeira lição que aprendemos com Jefté é que Deus tem um propósito para as nossas vidas e vê em nós qualidades que outros não enxergam. Vamos ler Juízes 11, versos 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Deus olhou para Jefté e não se importou com seu passado. Para seus irmãos, ele era um bastardo. Não havia futuro para ele. Jefté foi humilhado, expulso devido à sua origem, ser filho de uma prostituta. Mas o texto diz que ele era um guerreiro hábil e corajoso e tinha todas as condições de ser um juiz de Israel. Rejeitado, ele sai de sua cidade. Levou com ele uma grande dor, que o fez se reunir com um bando de vadios. Mas isso apenas demonstrou sua capacidade de liderança, e com o tempo, os líderes de Gileade foram chamá-lo para que ele comandasse o ataque aos amonitas. No primeiro livro de Samuel 16, verso 7b, lemos: Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmãos, que o nosso passado não impeça o trabalhar de Deus em nossas vidas. Deus usou Jefté e pode nos usar para realizar grandes coisas. A segunda lição que aprendemos com Jefté é que toda a honra de nossas conquistas deve ser dada ao Senhor. Dos versos 12 ao 22, Jefté dá ênfase ao Senhor em todas as suas tentativas e negociações, seja com os líderes de Israel e com o rei de Amon. Ele não encarou o desafio como uma oportunidade política, mas como uma ocasião para confiar no Senhor e para mostrar aos amonitas que o Deus de Israel já havia dado aquelas terras a Israel. Em nenhum momento Jefté se vangloriou dos seus atos e de forma passiva e inteligente mostrou aos amonitas que eles estavam errados. Jefté declarou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e assim Deus deu a vitória a Jefté sobre os amonitas, conseguindo a liberdade e a segurança dos israelitas. Que possamos ser como Jefté, agir como pessoas de fé. Que as nossas adversidades, nosso passado, não sejam empecilho de seguirmos adiante, mostrando ao mundo que o nosso Deus vem em primeiro lugar, que não somos superiores a ninguém, mas que reconhecemos que Deus é tudo e que daremos toda a glória a Ele. No livro de Salmos 115, versos 1, está escrito: Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Terceira lição que aprendemos com Jefté é que não devemos ser imprudentes com a lei do Senhor. Vamos ler Provérbios 19, 2. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A precipitação nos leva a cometer erros que muitas vezes não podemos corrigir. Por isso, precisamos pedir sabedoria a Deus para que nossos atos não sejam precipitados, não somente diante dos homens, mas também perante o Senhor. Jefté fez um voto errado ao Senhor, oferecendo sua filha em holocausto. Seu voto foi desnecessário, pois Deus já havia lhe dado a vitória. Em Eclesiastes 5, versos 2, lemos: Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, tuas palavras sejam poucas e corretas. Ao ver a filha correr ao encontro, ele rasgou as suas vestes e exclamou com um brado de dor, dizendo: Estou terrivelmente aflito, pois fiz ao Senhor um voto que eu não posso deixar de cumprir. Jefté pagou um grande preço por sua imprudência e precipitação, mas nem por isso Deus o abandonou. Que esta lição nos seja um alerta. Concluindo,
Que este personagem tenha nos ensinado que não importa se fomos atingidos pela dor do preconceito e de rejeição, nós não somos resultado do que as pessoas dizem que somos, pois o que nos importa é que Deus tem um propósito para nossas vidas e vê em nós as qualidades que os outros não enxergam. Que não devemos perder o ânimo de fazer a vontade de Deus para que tenhamos a alegria de dar toda a honra de nossas conquistas ao Senhor. Lembrando que em tudo o que fizermos possamos usar de sabedoria para não sermos imprudentes com a lei do Senhor. E que Deus nos abençoe. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu, Senhor. Não é minha mãe, nem é meu pai, sou eu, Senhor, precisando de oração. Não é minha irmã, nem meu irmão, sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Sou eu, Senhor, precisando de oração. Irmãos, todos nós precisamos de oração. Hoje eu vim fazer esse momento de oração por mim, por você que está precisando de oração. Nós que temos dores, temos doenças, sentimos perdas de pessoas queridas. Algumas famílias tão enlutadas, perderam pessoas próximas. Vamos orar por você. É você, sou eu, somos nós precisando de oração. Há pessoas enfermas que precisam de oração, desempregadas, diagnósticos que vão ser estabelecidos, precisamos de oração para enfrentar. Problemas financeiros, problemas familiares, problemas na justiça. Sim, nós precisamos de oração. Mas nós oramos e confiamos no Senhor, porque sabemos que Deus tem a resposta para todas as coisas. Deus sabe tudo o que Ele faz. Deus não é um ser inconsequente que age de forma irresponsável. Tudo está no controle de Deus. Vamos confiar. Deus sabe o que faz. Vamos depositar tudo em suas mãos. E Ele fará com certeza o melhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui como igreja, colocando diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Nós estamos precisando, carecendo da Tua graça e da Tua misericórdia. São problemas de saúde, problemas de desemprego, pessoas enlutadas. Os problemas são muitos, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor tem a solução para todos eles. O Senhor nos criou, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas necessidades e nós sabemos que tudo o que o Senhor faz é bom, que o Senhor não é um ser inconsequente, irresponsável, que o Senhor tem todas as coisas no seu controle. E nós, como servos, como filhos, colocamos aqui a nossa confiança no Senhor, que fará sempre o melhor para cada situação. Ajuda-nos, ó Deus, nos fortaleça, alcança o coração triste, deprimido, desesperançoso, desesperançado. Alegra os corações, ó Deus, renova a força, renova a fé da sua igreja, do seu povo. E dá-nos, ó Deus, ousadia e coragem de prosseguirmos fazendo a Tua vontade, apesar dos nossos sofrimentos ou das nossas dores. E nós temos tanto, ó Deus, a Te agradecer. Só temos a Te agradecer
por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Dá-nos sempre esse coração grato. Grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor ainda fará. Recebe, ó Deus, a nossa oração e nós dizemos mais uma vez que nós confiamos no Senhor e declaramos o nosso amor ao Senhor. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? Na última quarta-feira nós tivemos uma reunião de liderança lá na Moriá e nós estamos estudando a retomada dos cultos presenciais. Tivemos aí muito tempo de cultos online, ainda teremos algum tempinho, mas fizemos tudo com muita cautela por conta da pandemia e essa cautela não vai parar por aqui. Nós continuaremos com os cuidados, continuaremos fazendo tudo com muita responsabilidade. Então, por conta disso, nós estamos estudando essa retomada, vamos fazer tudo com protocolos de segurança, tudo muito bem pensado, muito bem cuidado. Por enquanto, nós queremos que os irmãos fiquem em oração pela nossa igreja, em oração pelo grupo que está cuidando desses protocolos, e também que os irmãos fiquem atentos aqui aos cultos, porque durante todo o mês de outubro e de novembro, nós traremos novidades, nós traremos instruções para que os irmãos possam participar desse culto presencial. Inicialmente, nós temos uma data pensada, mas nós vamos divulgando aos poucos para que a gente possa fazer tudo da melhor forma, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Esperamos que os irmãos estejam bem, que se cuidem, para que possamos retomar juntos, com muita saúde e com muita tranquilidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fiquem atentos aí aos próximos comunicados. Um beijo. Somos um